Se você tem apenas R$ 100 e não faz a mínima ideia de onde começar a investir esse dinheiro, hoje eu vou te mostrar o que eu faria se eu tivesse somente R$ 100 ou então uma reserva pequena de dinheiro e não soubesse o que fazer com isso. Primeiro ponto de quem tem só R$ 100 ou valor pequeno, tipo, quantidade não tão grande assim de dinheiro, mas quer começar a investir, é o seguinte. Primeira coisa, a gente vai começar a desenvolver o pensamento estratégico e de gestão. Então vamos dividir entre duas metades. 50% vai ficar para investimento de ativos financeiros, que eu já vou falar quais são, e os outros 50% a gente vai fazer investimentos em conhecimento, que esse é o primeiro investimento de fato que você tem que fazer e é a primeira parte e mais relevante do seu capital aí, pelo menos agora do início. Para pensar o seguinte, se você tem só R$ 100 ou tem pouco dinheiro para investir agora, significa que você provavelmente não está ganhando tanto dinheiro assim, está com um salário um pouco baixo, ou não tem tantas fontes de renda isso. Isso é normal, é uma fase. O ponto todo é o seguinte, para você sair dessa fase e ir adiante, você precisa ter conhecimento, porque gradualmente, quando as pessoas vão ganhando mais dinheiro, elas vão conseguindo guardar mais. E investir em si mesmo vai te retornar muito mais dinheiro do que investir em algum ativo financeiro, mesmo que ele retorne 2, 3, 4 vezes no ano. Quando o valor é baixo, não importa muito a rentabilidade. Então, uma pessoa com conhecimento, com força de vontade, mas sem o bolso cheio de dinheiro ainda, ela está valendo muito mais do que uma pessoa que é rica, mas ela é semi-analfabeta, ou não sabe para onde quer ir, ou não tem muita capacidade. E só o conhecimento consegue te entregar esse potencial. E com o conhecimento você chega aonde você quiser. Então é importante você definir uma boa área para se especializar, alguma coisa que você goste de fazer. Então com R$ 50 você consegue comprar alguns livros, talvez fazer alguns cursos, pelo menos para começar a se aprimorar em uma área que combine mais com você. É isso que vai te permitir ganhar mais dinheiro, sendo um salário mais alto, abrindo uma empresa e assim por diante. Então investir em áreas que você tem mais afinidade é muito bom para você conquistar aí mais especialidade e realmente se tornar muito bom naquilo que te interessa. Mas aí vale o alerta. Se você já tem uma boa habilidade, mas ainda assim não está sendo bem remunerado, na sua opinião, provavelmente está faltando mais alguma coisa, que talvez não é alguma coisa que você tem afinidade, talvez seja alguma coisa que você tem dificuldade. E aí vão algumas clássicas aí que o pessoal comete, como por exemplo comunicação, oratória, clareza para se expressar, clareza para suas ideias. Isso é muito importante e mesmo que você seja muito bom em uma área técnica, por exemplo, você precisa saber fazer essas coisas, pelo menos no nível básico ou então na média. Já deixa os comentários aí se você prefere investir em si mesmo ou se você já está na fase de investir em ativos financeiros ou então empresariais. E seguindo agora então para os outros 50% que são os ativos financeiros de fato para você investir, o primeiro deles é a renda fixa. Se você não tem nenhuma aptidão ou conhecimento ainda, ou não está nem acostumado com o mercado financeiro, com os ativos, o primeiro lugar que você tem que pegar gosto e se acostumar a investir e entender profundamente é a renda fixa. Porque a renda fixa ela vai te abrir um horizonte e uma experiência muito boa de colocar o dinheiro trabalhar para você. Isso vai te incentivar de forma muito boa, vai ativar o seu programa de recompensas interno para continuar colocando mais e mais dinheiro. E a renda fixa é importante que você coloque algo como 40% ou até 45% do seu capital total aí, né, dos seus R$ 100, perdão, de investimento inicial, porque ela vai te trazer segurança, não vai te dar nenhum trauma e você vai poder colocar o dinheiro num lugar que não te deixe preocupado em perder, mas que também não seja tão ruim que nem te dá rentabilidade como a poupança, por exemplo. Então eu recomendo aqui você colocar no investimento mais seguro do Brasil, Tesouro Selic lá do governo, investimento de taxas extremamente baratas, você vai sempre ganhar a mesma coisa que o mercado, não é nem um pouco ruim você investir lá, é muito bom por sinal e é muito seguro, porque o governo não vai quebrar, dificilmente você vai perder seu dinheiro e ainda você tem a questão da taxa de juros trabalhando a seu favor. Para quem investe no Tesouro Selic ou em algum CDB, por exemplo, você não vê o seu dinheiro caindo ou subindo. É uma renda fixa de verdade. Não é uma renda que vai te dar muito retorno, mas é interessante para você criar realmente o hábito e ir se acostumando. Já deixa o seu like aí e se inscreve para mais conteúdos como esse. Antes de eu falar o terceiro investimento, que vai ser um pouquinho polêmico, a gente tem que entender que investir nos exige como investidores e como pessoas uma série de conhecimentos e atributos que normalmente a gente não está acostumado no dia a dia. Eu não vou entrar muito na parte complexa de investir, dos vieses, da tendência, do emocional, mas eu vou ressaltar que existem conhecimentos e conceitos
que impactam nossos investimentos e às vezes o pessoal não está acostumado. Por exemplo, taxa de juros, inflação. Algumas dessas coisas são difíceis de entender com profundidade, mas um mínimo você precisa sempre estar entendido e estar sempre sabendo, porque isso vai impactar muito seus investimentos e a sua vida. Então, se você tiver esse raciocínio mínimo crítico, você vai te colocar muito à frente de bastante gente. Você não precisa ter uma tese de investimentos, criar modelos. Não, isso aí deixa para quem é economista, deixa para bancos, para o profissional do mercado financeiro mesmo. Mas você precisa entender os conceitos. Então, talvez naqueles primeiros R$ 50 que você vai investir em conhecimento, você pode investir ou num livro, ou em algum curso muito barato, não sei nem se compensa, para aprender alguns conceitos como esse, ou até mesmo gastar um tempinho aqui no YouTube mesmo e procurar explicações e bons conceitos como esse. No meu canal mesmo tem bastante coisa. Para isso também que eu ofereço as minhas carteiras recomendadas de investimentos, que é para ajudar as pessoas que não têm muita prática, não gostam de acompanhar o mercado, não têm tempo para isso, conseguir ter boas alocações de investimentos, boas recomendações, livres de conflito de interesse e investimentos realmente que são bons para o seu bolso e para você. Eu não ganho taxas a mais nem a menos, é muito diferente de um modelo de um assessor, de um gerente de banco. Eu simplesmente tenho uma carteira, uma tese de investimentos, ela é muito diversificada, focando muito em colocar dinheiro no seu bolso e prezando sempre pela segurança. Se você tem interesse, QR Code na tela, link na bio, me chama, eu vou te explicar mais sobre isso. E como terceiro investimento aqui da nossa lista, eu colocaria criptomoedas para completar a sua tese aí de R$ 100 investidos. E por que eu colocaria criptomoedas? Um ativo extremamente volátil e que vai trazer um certo risco para sua carteira. Colocaria aí algo como 5% ou 10% no máximo, mas sim no máximo mesmo. As criptomoedas, elas dificilmente vão te trazer um retorno também muito grande, por ser um valor bem pequeno do seu capital. Mas é interessante você ter elas na carteira, principalmente para aprender a lidar com a volatilidade do mercado financeiro. Como é pouco dinheiro, você não vai se incomodar, você não vai ter pânico ou então desespero quando o preço do Bitcoin ou dos ativos cripto começar a oscilar 50%. Mas você vai entender que isso é possível que aconteça. E aí você vai pegar a prática e vai entender cada vez mais o seu perfil de investidor. Será que isso é para você, né? Para o seu estômago? Você está tranquilo com esse tipo de coisa? Algumas pessoas não têm estômago para isso. E está tudo certo. Tem muitas oportunidades muito boas de um mercado mais tranquilo, menos volátil e que também traz bons retornos. Mas, para quem gosta, ter criptomoedas, uma partezinha aí da carteira, é muito saudável para você sempre estar exposto aí, de certa forma, em ativos de altíssimo risco, que pode ser que desvalorizem muito, mas pode ser também que se valorizem demais no decorrer do tempo e te ajudem muito na sua rentabilidade da carteira. E aí eu te recomendo comprar ou Bitcoin ou até alguns ETFs como Hash 11 e até Crypt 11 para diversificar a sua carteira de cripto. E a melhor coisa geralmente são os ETFs. Mas para quem gosta de Bitcoin como eu e quiser comprar um ETF só de Bitcoin, que não é diversificado, mas replica o índice do Bitcoin, também tem essa opção. Investir realmente é uma escola para a gente. Com o passar do tempo, a gente vai aprendendo cada vez mais uma série de conceitos e uma série de questões em relação a nós mesmos como investidores. Quais são as classes de ativo que você está mais confortável em investir? Quais são as classes de ativos que você estava certo quando investiu naquele ciclo do momento? Quando você começa a se dedicar um pouco mais ao mercado, percebe que as taxas de juros, algumas questões de notícias mexem muito com o mercado, algumas expectativas e até mesmo algumas decisões de países que a gente às vezes nem mora perto. Mas o ponto todo é que isso influencia no seu bolso, de um jeito ou de outro. Você olhando, estando ciente ou não, isso influencia. Às vezes aquele preço do arroz, do feijão que aumentou no supermercado, não é culpa do governo do Brasil apenas. Tem uma série de coisas no mundo que influenciam em tudo isso. E uma das formas de te proteger contra esse aumento, que é a inflação, né, é justamente tendo criptomoedas. Então, se você tem mais interesse em saber sobre esse assunto, eu recomendo aqui um vídeo sobre o Bitcoin, bem recente, indicando que o preço dele pode subir bastante. Assiste lá, que tá bem legal. Obrigado pelo seu like, pela sua inscrição. E é isso, investir certo, resulta capital.